Esta é a história do general Gomes Freire de Andrade, cuja missão é recuperar as terras dos 7 povos e destruir a rebelião jesuíta. Como é um poema, ele é dividido em vocação, dedicatória, narrativa e epílogo. A nossa história começa no primeiro canto, com uma conversa entre o general espanhol Catânio e o nosso protagonista, o português Gomes de Andrade. Eles começam a conversar sobre a rebeldia dos padres e da possível instituição de um império jesuíta no Brasil. Quais são as causas dessa nova guerra? Serão os padres causadores deste fatal tumulto? Se os padres seguem esses rebeldes povos, quem governa a paz e quem peleja? De um suposto império jesuíta na Europa se falava. Como sabeis, nossos reis concordaram por meio de um tratado a dividir essas terras entre eles, ficando com vós a colônia e Portugal os 7 povos. Isso irou os jesuítas portugueses, pois por meio deste tratado ficarão sem terras. Por isso, incitam e acompanham os índios a atacar nosso povo, estes padres rebeldes. Após a explicação, os dois generais comem e Andrade recebe a notícia de que os espanhóis não viriam, e que ele deveria retirar suas tropas. Apesar disso, o general decidiu continuar ali, e ficou por 2 meses, até as chuvas se intensificarem e ele decidir bater em retirada. Então, encerra-se o primeiro canto e começa o segundo. O segundo canto começa com a união dos exércitos espanhóis e portugueses, prontos para marchar contra os 7 povos das missões. Após alguns dias, Andrade acha um batalhão de índios e decide libertar os prisioneiros que tinha consigo. Eles recebem um abraço de Andrade e partem em direção ao grupo, contando-lhe sobre o que o general havia feito. Após isso, vem descendo da colina 2 índios, Cepé e Cacambo. Um chega sem cumprimentar e o outro, Cacambo, o cacique, faz uma saudação estranha e começa a falar. Ó, general famoso, tu sabes quantos bebem da margem deste rio, e sabes que nossos avós foram despejos da Europa, e seus ossos até hoje não foram vingados. Eu, desamado e só, buscar-te venho para fazer-te um apelo. Ó, general, enquanto as armas derem lugar à razão, não se poderá salvar uma gota de sangue de todos nós desgraçados. Por favor, se o rei da Espanha tanto quer dar as terras a Portugal, que dê Corrientes ou Buenos Aires, ou outras terras que tem por essa região. Porém, sei que não poderei dar-lhe os nossos povos, e mesmo se pudesse, creio que o seu rei não sabe o que isso significaria. Andrade, então, responde o índio. Ó alma grande, sei que combates por boa causa, mas olhe para o lado e verás a verdade. Este império ilimitado, criado pelos jesuítas, é baseado em envelhecidos e mal fundados ódios. Esse império titânico, onde os padres os fazem vassalos, é usurpado de nós. Vós sois livres como eu sou, mas deveis entregar-nos estas terras. Ao bem público, seja o bem privado, o sossego da Europa, assim o pede. Para um cumprimento, Cacambo recusa e Cepé fala. Cacambo fez mais do que devia. Estas terras nós as recebemos dos nossos antepassados livres, e assim as recebemos. Desconhecemos o julgo que não vem do céu ou dos padres. Se vosso mundo restar humanidade, julgarás que tu defendes a injustiça. Nós a Deus e a pátria. Enfim, se quereis guerra, tereis guerra. O general permite que eles se retirem, mas antes oferece um presente aos dois. A Cacambo dá uma espada revestida de prata e ouro, junto com roupas finas. A Cepé, porém, lhe dá o mesmo arco de marfim e flechas ornadas que foi usado para traspassá-lo e levá-lo prisioneiro. Cepé entende a ironia, mas mesmo assim, aceita a oferta. Após as fracassadas tentativas de paz, os dois lados se preparam para o combate. De um lado, os maiores guerreiros são Andrade, o governador de Montevidéu e Gerardo. Do outro lado, temos Cacambo, Cepé, Caitutu e Tatu-Guaçu. Então, a batalha acontece. Os índios começam na vantagem, pois saem de grutas escondidas e surpreendem os brancos com uma sarivada de flechas. Os brancos logo se protegem. Mas um jovem índio, filho do padre Balda, chamado Baldeta, destaca-se em batalha
pois é ágil e consegue ferir muitos com sua espada, montado em cima do seu cavalo. Gerardo, uma pessoa de confiança de Andrade, decide enfrentá-lo. Ele o assusta com um tiro, e quando está para acertá-lo, intervém Tatu Guaçu, um guerreiro que se protege usando uma pele de crocodilo que ele mesmo caçou. A vitória começa a cada vez mais a pender para o lado dos portugueses, e só restam os índios mais corajosos como Cepé e Cacambo. O governador consegue acertar um tiro em Cepé, que cai no chão ferido. Ele então dá uma chance de redenção ao índio, e responde com flechas. Com isso, o governador acerta um tiro em Cepé, que tenta se levantar 3 vezes sem sucesso. Com isso, sobram apenas 3 heróis índios, Cacambo, Caitutu e Tatu Guaçu. Após a batalha, o segundo canto se encerra, dando vez ao terceiro canto. O terceiro canto começa com Cacambo tentando dormir perto do acampamento português. Ele não consegue, pois está com um peso muito grande no coração, e talvez fosse ilusão. Mas Cepé, com as marcas de sua morte, revela-se ao índio e lhe oferece uma escolha. Foge, foge, Cacambo, porque descansas estando tão perto dos nossos inimigos. Voltas às grutas e esconde tua fraqueza na escuridão. Ou se tens coragem, agora é tempo, pois nossos descuidados de lá dormem. Envolve-os de fogo e fumo, para que paguem o teu sangue e o meu. Cacambo, então, ateia fogo ao acampamento. Porém, o general Andrade planeja quais tendas e suprimentos entregará ao fogo, e o que salvar. Assim, consegue salvar suas tropas e parte do acampamento. Então, nos é revelado um pouco do que espera Cacambo na sua pátria amada. Ele tinha uma esposa, chamada Lindóia, que era doce e honesta. Porém, Balda, o padre, obriga Cacambo a fazer missões cada vez mais arriscadas pelo povoado, para poder se livrar dele e possuir Lindóia. No final, quando Cacambo retorna, Balda encontra ele e o assassina com veneno, sem que ele possa ver a pátria e encontrar a esposa. Lindóia descobre e fica desesperada, buscando a morte. Com esta triste visão, encerra-se o terceiro canto. O quarto canto é onde Andrade, após salvar suas tropas, marcha contra os 7 povos outra vez. Na cidade da missão, o padre tenta fazer um casamento forçado entre Lindóia e Baldeta, mas descobre-se que ela tinha se matado com uma cobra. Caitutu, sua irmã, ao descobrir isso, chora aos pés da irmã e encontra beleza em sua morte. Balda, ao descobrir o suicídio, não deixa que a sepultem nem que chorem por ela, e faz Tanajura, a feiticeira que fez com que a cobra picasse, ser condenada à morte por auto de fé. Nesse momento, a cidade é invadida pelo exército de Andrade, e os padres fazem uma retirada às pressas, queimando toda a cidade. Quando Andrade chega, era tarde demais. Tudo era simples. Agora chegamos ao fim, o último canto, que encerra nossa história. Após lamentar a destruição da vila, o comandante e seu exército se dirigem em direção a um outro povoado próximo dali, onde encontrarão os padres, para acabar com a guerra. Quando chegam, encontram os padres fugindo covardemente e abandonando os índios à mercê da sorte. Eles conseguem capturar os padres e se mostram compassivos pelos índios, que os cercam em sinal de gratidão. E assim termina o Uruguai. O império tirânico dos padres foi destruído e os índios dominados pelo povo português. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means. Then along come two, they got nothing but the genes. They got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move the world. Different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes to move